vezes a gente se sente tão longe disso. Mas nessa noite você vai entender que isso é normal. Salmos, capítulo 73. Põe para mim. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. O salmista, ele começa essa citação dizendo: certamente, ou seja, eu estou certo, estou convicto, eu não tenho dúvida que Deus é bom. Os Estados Unidos tem uma cultura que eu acho muito bonita entre os cristãos. O cumprimento deles é assim: Deus é bom. Aí a outra pessoa fala: o tempo todo Deus é bom. Porque é bacana isso. Porque às vezes nós estamos passando por tantas lutas, às vezes as coisas estão tão difíceis para as nossas vidas, que nós precisamos lembrar que não importa como nós estamos, não importa o que aconteça, que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Às vezes a luta está tão grande que nós precisamos ter isso dentro de nós. Por isso que é importante nós dizermos o tempo todo: não importa o que aconteça, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aí olha o que o salmista diz no verso 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Primeiro ele diz: Deus é bom. Gente, Deus é bom. Eu quero dizer que Deus é bom. Aí o salmista está dizendo: agora eu vou falar um pouco de mim. Quanto a mim, eu vou contar uma experiência agora. É isso que ele está dizendo. Eu quase caí, eu quase abandonei, eu quase me desviei, eu quase tropecei, eu quase abandonei tudo. E quem está falando isso é um homem chamado Asaf. Quem que era Asaf? Asaf foi colocado pelo rei Davi, foi colocado por Deus como líder dos ministros de louvor e adoração na época de Davi. Asaf, ele era o líder responsável de trazer a adoração através do louvor. Quando se conduzia a arca da aliança, havia uma atmosfera naquele ambiente. E Davi e Asaf era o responsável por trazer a adoração através do louvor. E posteriormente, quando construiu o templo, de Salomão, Asaf, ele era o líder dos ministérios de louvor, responsável por trazer a adoração ao Senhor. Olha o que diz em 1 Crônicas 16:4. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias veio em seguida, e depois Jeiel, Samiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Banaía, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Então nós vemos aqui que Asaf, ele era o líder do ministério de louvor e adoração da época. Enquanto os outros levitas, eles tocavam instrumentos de sopro, eles tocavam a harpa, Asaf, ele tocava esse instrumento chamado símbolo. E eu fui pesquisar o que é esse instrumento. E esse instrumento é quando você pega dois pratos, você coloca um nessa mão, outro na outra mão, e você começa a tocar, a bater. Então o instrumento de Asaf, esse símbolo, era o instrumento mais audível, era o instrumento de maior expressão na época. Então eu comecei a imaginar esse cara, esse adorador, esse líder colocado por Deus, começava a adoração, e quando ele pegava aqueles símbolos, aqueles pratos, e ele começava a adorar ao Senhor tocando, eu comecei a imaginar uma atmosfera de adoração naquele lugar. Irmãos, é maravilhoso.
Só de imaginar uma cena dessa é maravilhoso. Mas ele está contando um testemunho onde ele diz: gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Os meus pés quase tropeçaram. O que aconteceu? Ele vai explicar no próximo versículo. Está lá no versículo 3 dos Salmos que nós estamos lendo. Salmos 73, 3. Os meus pés quase tropeçaram, porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Uma coisa que eu admiro em Asaf é a sinceridade do seu coração. Ele está confessando: gente, eu vou contar uma experiência. Eu quase tropecei, porque quando eu olhei para os ímpios arrogantes, eu tive inveja da prosperidade deles. É isso que me fez quase cair. Eu amo essa sinceridade que nós vemos em Davi, que nós vemos em Asaf. Eu lembro da pastora Helena Tanuri, quando ela dizia que por muitos anos ela era beck do ministério Diante do Trono. E chegou um momento onde ela chegou e ela confessou: Ana Paula Valadão, eu tenho inveja de você. E ela falou que a partir do momento que ela expressou, que ela expôs aquilo que estava dentro dela, e que ela quis um tratamento de Deus, o ministério dela começou. É muito bom nós aprendemos a ser como Asaf, como Davi. Às vezes você tem algo dentro do seu coração e a sua vida está travada há anos. E Asaf, ele foi sincero, ele falou: gente, eu tive um problema muito sério, eu tive inveja da prosperidade, da riqueza dos ímpios. E ele explica por que ele sentia inveja, que é o próximo versículo, verso 4. Ele diz: eu não entendo, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos que nós carregamos, esse negar a si mesmo, essa cruz. Eles não são atingidos por doenças como outros homens. Asaf, ele olha e ele fala: é injusto, eu não entendo, porque os ímpios, parece que a vida deles é muito boa, enquanto eu, líder da adoração, que traz a adoração do Senhor sobre a terra, eu estou passando por tanta luta, eu estou passando por tanto problema. Eles não ficam nem doentes, ou seja, ele estava doente. Em outras palavras, eu não entendo, eles nem Covid pega e fica na balada lá sem máscara, mas eu peguei. E se eles estão doentes, eles têm Unimed, eu tenho que ficar horas e horas no PS. Ele olha e ele fala: não, Deus, eu não entendo porque que eu tenho que passar por tanta luta, e eles, ímpios, tudo dá certo, são prósperos. Eu não entendo, Deus. Para me conseguir, eu vou dar um exemplo meu. Irmãos, eu tento acabar minha casa desde os 19 anos de idade. Eu tenho 32 e eu não acabei ainda. Já foi acerto da empresa que eu trabalhava, acerto da outra, 13º, férias, sempre foi para isso e não acabou. Aí quando acabar, se eu for querer ter um carro novo, vou ter que entrar num consórcio. Aí é mais 80, quanto é o consórcio? 80 meses? Quanto que é, Lucas? Mais 80 meses. Ou seja, para mim ter a minha casa acabada e um carro novo, é 20 anos na luta. Aí Asaf, ele olha e ele fala: Deus, eu não entendo, porque o ímpio, ele consegue tão fácil, e eu estou nessa luta aqui, Deus. Mas não é só isso o problema de Asaf. O problema é que esses ímpios, que ele tem inveja, eles são arrogantes, e eles zombam dos crentes e de Asaf. Olha o que diz o verso 6, o próximo: por isso o orgulho lhe serve de colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra.
Então Asaf, ele olha para os ímpios, e os ímpios estão zombando de Asaf. É assim, ó: oh, você não é crente? Por que você está passando por tanta luta? Olha para mim, eu não faço nada, eu não pago o preço que você paga, e eu tenho a vida boa. E você, Asaf, não importa que você é adorador, mas olha o seu estado. Eu não pago o preço que você paga, olha a minha vida boa. E Asaf está falando: Deus, eu não entendo porque, cadê a sua justiça? Porque tudo dá certo para eles, e porque para mim está dando tudo errado. Verso 10: por isso, Deus, o seu povo se volta para eles, e bebe as suas palavras até saciar-se. E ele continua, ele fala: Deus, você não está vendo que o seu povo está indo atrás deles? Por quê? Porque eles são prósperos, eles têm dinheiro, irmãos. Eles têm uma casa boa, eles têm um carro bom, eles crescem no emprego, parece que a coisa tudo dá certo, eles não ficam doentes. E Asaf está falando: Deus, o Senhor não está vendo que o seu povo está indo atrás deles? Porque nós está passando uma luta, Deus. É como a maçonaria, por exemplo. Qual que é a fama da maçonaria? Os maçons, eles são pessoas Então muitos falam: não, eu quero ser maçom, porque eu vou ganhar dinheiro. E se eu falar para você que muitas vezes você entra e você ganha dinheiro, e é isso que Asaf, ele não está entendendo. Ele está dizendo: eu tenho que carregar uma cruz, eu passo por luta, eu passo por prova, e eles de boa. Asaf, ele está expressando assim: Deus, vou dar um exemplo dos nossos dias. Vamos supor que você está com muita dívida, e você chega e fala: Deus, eu vou lá ajudar o Hospital Amaral Carvalho, vou comprar um Hipersaúde, Deus, vou comprar 3. Deus, me ajuda, Deus, eu vou pagar as contas, eu vou dar 2.000 para o terreno da igreja, eu não sei o que. Deus, o Senhor conhece o meu coração, eu não quero milhões, 10.000 lá no sorteio, tá bom. Aí você vai lá e compra 3. Aí o ímpio, que tem um carrão, que tem uma casona, foi lá e estava passando, comprou 1 e ganhou. É isso que Asaf está passando. Deus, mas por que o Senhor não me ajudou? Eu não entendo, Deus, por que eu perdi e eles ganham? Eu não entendo por que na promoção do emprego, o ímpio, que não paga o preço que eu pago, ele conseguiu aquela função naquele emprego, ou ele conseguiu aquele emprego. Ele é relaxado, ele chegava atrasado, ele cresceu na empresa, e eu que sou fiel, eu não cresci. Por que ele foi chamado e eu não? Por que ele cresce e eu não? A questão não é que simplesmente Asaf não estava fazendo nada. O problema de Asaf é que ele estava fazendo tudo e não estava ganhando nada. Ele estava vendo um ímpio que não estava fazendo nada, ganhando tudo. Ele começou a falar para Deus: não, Deus, isso é injusto. Por que o meu carrinho, Deus, velho, só quebra? Ou por que o meu carro novo quebra? E o carro do ímpio, que vai para a balada, que não quebra? Por que eu estou com essa dor, com essa doença? Por que eu não consigo o financiamento da minha casa? Porque eu, Deus, e neles dá tudo certo. É isso que Asaf está passando. Verso 11. Eles dizem: como saberá esse Deus aí? Terá ele o conhecimento, esse Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam as suas riquezas. Os ímpios estão olhando assim e falou: para de ser tonto, Asaf. Olha a sua vida, meu. Olha as suas lutas. Olha eu não vou na igreja, e olha a minha vida, olha a minha saúde, olha a minha casa, olha o meu carro, e olha a sua vida, Asaf. E Asaf, ele está inconformado, falando: Deus, eles nem se preocupam, e dão tudo certo com eles.
eles não seguem a Jesus. Talvez você pense assim: eu não sou um tipo de pessoa que eu fico olhando os ricos, ou as pessoas que têm uma saúde, ou umas pessoas que são bem de vidas. Asaf também não. Mas sabe qual é o problema? A gente não é pessoas invejosas, e Asaf não era invejoso. Mas sabe qual é o problema? É quando as coisas começam a dar tudo errado na sua vida, quando tudo começa a sair do controle, e quando você vê o ímpio, tudo dá certo. Sabe aquela frase: a grama do vizinho é sempre mais verde? Agora imagina a cena de Asaf lá, e plantando, e regando, e regando, para ficar um gramado bonito. E o ímpio passa e fala: eu não vou fazer nada, eu sou despreocupado, eu estou de boa. Só que os dias passam, a grama do vizinho está verdinha, está certinha, ele nem cuida. E Asaf está lá adorando ao Senhor, cuidando, fazendo a sua parte, mas a grama não cresce, não nasce. É isso que está acontecendo com Asaf. O problema de Asaf é quando tudo começa a dar errado na nossa vida, e a gente olha para o vizinho, tudo dá certo, tudo que ele põe a mão dá certo. O crente, ele perde uma criança, o ímpio, ele nem queria uma criança, ele aborta. A pessoa, ela nem mandou um currículo praticamente, mas ela foi indicada por alguém e ela consegue aquele emprego. E o outro que está lá, e estuda e não consegue entrar. Não dá certo. E Asaf está falando: Deus, eu não estou entendendo. Verso 13, próximo. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Asaf está lá na luta, está tentando ser fiel. O ímpio está zombando dele: esse seu Deus aí, esse seu Altíssimo, cadê ele na sua causa? E Asaf está dizendo: Deus, todo dia eu passo por luta, todo dia eu tenho que lutar contra a depressão, contra a tristeza. Eu não consigo, Deus, ter o que eu quero. E o ímpio que nem planta, que às vezes nem queria, ele está lá, ele está esbanjando. E ele fala: Deus, por que eu? Porque eu tenho que passar por isso? E a pergunta de Asaf é: cadê Deus? Cadê o protetor? Cadê o Deus que cuida de mim? E uma coisa interessante, ele não diz o que ele estava passando. Não dá para saber o que ele estava passando. Ele escreveu esse salmo como um testemunho. Esse salmo é uma história da vida dele, mas ele não diz ao povo, ele não escreveu o que ele está passando. Olha o que diz o próximo versículo, 15. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído os teus filhos, Deus. Asaf, ele não estava numa fase boa. O que ele decidiu fazer? Ficar quieto. Porque no momento que a gente não está numa fase boa, é o maior perigo da gente dar um mau testemunho no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos. O momento que você está revoltado com a situação, revoltado com a igreja, revoltado com tudo, é o momento que você está mais propício a dar um mau testemunho. Asaf falou: eu não estou entendendo nada, Deus, mas eu não vou trair o seu povo, eu vou me calar e eu vou acreditar e confiar em ti. E não pense que ele entendeu tudo que ele estava passando. Ele não entendeu nada. O tempo passou. E olha o que ele diz no próximo versículo: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Eu poderia ler aqui: e Deus veio e restituiu, e Deus veio e falou com ele. Não, ele olhou os ímpios zombando dele, ele olhou o seu estado, ele olhou e falou: muito difícil para mim, não estou entendendo nada. Irmãos, nós estamos passando por um momento
ou você confia, ou você vai desviar. Querer entender os planos, caminhos, propósitos, pensamentos de Deus para nós não dá. Asaf olhou para o seu estado, olhou para os ímpios zombando dele. Eu cansei, eu não vou querer entender Deus. Irmãos, tem um momento da nossa vida que a gente precisa ser assim, só confiar no Senhor. Às vezes a gente olha para o ímpio, às vezes a gente olha para situações, Deus fala, não, irmãos, a gente não vai conseguir entender. Mas ele mudou. Como esse salmo é um testemunho de Asaf, ele mudou. Agora você vai ver um outro Asaf. Mas a Bíblia que até aqui não diz que Deus falou com ele, que Deus restituiu ele, que Deus curou ele. Nada aconteceu. Mas agora você vai começar a ver um outro Asaf. Seus problemas é o mesmo, mas alguma coisa aconteceu. Olha o que diz o próximo versículo. Até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Duas coisas aconteceram aqui. Deus, que luta é essa? Meu Deus, eu não aguento mais. Quando eu penso que vai melhorar, piora. Eu não aguento mais. Aí chega um momento que Asaf, que não entende nada, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Como diz aquela canção, tudo fica colorido. A sua vida preto e branco, a sua vida sem sentido, a sua vida de dor, tudo muda. Sabe que quando você não está bem, quando você está péssimo, e você vem para a igreja, e parece que é um refrigério, que é uma cachoeira que cai sobre você. Asaf, quando ele entrou no santuário, a presença do Senhor encheu a vida dele, e era tudo que ele precisava. Não aconteceu nada, só aconteceu a presença do Senhor. Aí ele diz: e então eu compreendi o destino dos ímpios. Primeiro vem o momento do louvor. Ele chega, ele pisa no santuário, e a presença do Senhor está aqui, está ali, e ele é cheio da presença de Deus. Aí ele senta, e chega a hora da palavra, e ele compreendeu, ou seja, ele relembrou o destino dos ímpios. Qual que é o destino dos ímpios, igreja? A Bíblia diz que eles perecerão. Aí Asaf olha e fala: meu Deus, como eu estou ficando louco, como eu posso ter inveja deles? Olha o destino deles. O Senhor preparou um lugar para mim, eu vou morar com o Senhor. A Bíblia diz que é ruas de ouro, eu vou estar com o Senhor. Olha o destino dos ímpios. E não pensa que Asaf era um jovem, não. Asaf era um homem de cerca de 70 anos, um homem com várias experiências com Deus. E ele diz: gente, eu quase caí, eu quase tropecei. Deus é bom, mas eu quase caí. Eu sou um líder colocado por Deus, eu quase caí. Sabe o que isso me ensina? Cuidado, cuidado. Não pense que você não pode cair, porque a opressão deste mundo é muito grande. O que salvou esse homem foi ele entrar no santuário de Deus. Mas você vai sair da igreja, a sua vida vai continuar lá fora. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, ou seja, cuidado, para que você não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Mas quando você for tentado, eu vou providenciar um escape para que você possa suportar. Deus está dizendo: eu não vou livrar você disso, eu vou te ajudar a passar por isso. Qual que era o escape na vida de Asaf? Foi quando ele entrou no santuário e tudo ficou colorido. Qual que é o escape do Senhor para este mundo? É a casa de Deus, é a presença de Deus. Irmãos, não pense que você não vai passar. Mas isso aqui é o lugar mais seguro, mais protegido para você ser salvo. Se Asaf não tivesse tomado uma posição e ido à casa do pai, ele iria cair. Como ele mesmo diz: eu quase caí. Assim como a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Muitos Asafs, muitos verdadeiros adoradores. A Bíblia, quando diz amor, é ágape, amor intenso, amor profundo, amor perfeito. É esse amor que pode se desviar se a gente não vigiar. Por isso que Asaf, ele fala: gente, cuidado, porque eu quase caí. E ele continua, no versículo 18 de Salmos: certamente Deus os põe em terreno escorregadio. Ele está falando dos ímpios, e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Esse é o destino dos ímpios. São como um sonho que você vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja deles, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens, ó Deus. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu, senão a ti, Deus? E quem eu tenho na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Olha a diferença, irmãos, de quando você entra na presença. Ele só olhava os ímpios, ele só olhava a sua dor. Agora ele está falando: eu não tenho nada, só tenho o Senhor, e isso me basta. Me segura, Senhor, me protege, me leva. Eu quero ser salvo. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de ti. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Oh, igreja, é o mesmo homem. É o mesmo homem. É o mesmo homem, é o mesmo Deus. O que muda é a postura dele ir ao santuário do Senhor. E mais uma coisa aconteceu quando ele pisou o pé no santuário do Senhor. Como diz aquela passagem, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu imaginei quando esse homem, ele pisou no santuário do Senhor. Ele lembrou dessa cena, que está lá em 2 Crônicas 5:11. Estes são os sacerdotes que saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã,
Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Irmão, eu imagino aquele cara entrando, e o Senhor trazendo à memória as maiores experiências dele com Deus. E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para você lembrar das suas maiores experiências com Deus, os seus encontros, os seus devocionais, a presença do Senhor, o Espírito Santo. E quando Asaf, ele entrou e ele sentiu a presença, ele relembrou. E é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas hoje. Deus não muda, igreja. As lutas mudam, ela aumenta, mas Deus não. E Deus trouxe você aqui para falar: lembra, Deus não mudou com Asaf, Asaf mudou com Deus. E Deus trouxe você aqui para você lembrar dos seus melhores momentos com Ele. Essa é a única maneira que você vai conseguir vencer nessa terra. Se coloque de pé nessa noite. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu sei que você pode estar que nem Asaf neste lugar, mas o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite e quer dizer para você: eu não mudei, eu não mudei. Você que precisa voltar a ser o que você era. Eu sei que não está fácil neste mundo, mas você precisa vir à minha casa, você precisa me buscar. Eu vou te dar o escape necessário para você vencer. Segura minha mão, igreja. Oh Espírito Santo, volte ao seu primeiro amor nessa noite. Volte ao seu primeiro amor. As coisas desse mundo. Volta, igreja. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Fala pra Ele. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Restaura aquela alegria de antes, ó Deus. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Me cura, Senhor, de novo. Cura minha alma, restaura essa alegria que eu tinha, Deus. E quando tu chega, fica tudo colorido. Entra no santuário. Fica tudo colorido. Entra. Faz outra vez. Fala pra Ele. Faz outra vez. Faz, Senhor. Faz outra vez, como na primeira vez. Eu quero sentir